Maravilha, maravilha de Deus. É com grande alegria e grande satisfação que aqui estamos de volta para dar continuidade à série de mensagens que nós estamos dando como título As Doutrinas Bíblicas. Hoje é a quarta mensagem e tem como título As Implicações das Doutrinas Bíblicas. Há um acervo de implicações, existe várias implicações que advêm do estudo e do ensino das doutrinas bíblicas. Portanto, quando as doutrinas bíblicas é estudada, quando as doutrinas bíblicas é ensinada à igreja, aos cristãos, isso vai implicar em algo. E a primeira implicação que eu quero destacar é o discernimento espiritual. Quando se estuda, quando se ensina as doutrinas bíblicas à igreja, aos cristãos, isso implica em discernimento espiritual. A igreja passa a ter um discernimento espiritual. Os cristãos passam a ter um discernimento espiritual. E agora a igreja, os cristãos, passam a filtrar aquilo que vem do altar, passa a filtrar as pregações, as mensagens, os ensinos que houve. Assim como o filtro tem a função de filtrar as impurezas da água, o discernimento bíblico, o discernimento espiritual também tem essa função de separar se aquele ensino, se aquela pregação, se aquele estudo está correto ou não, é segundo as escrituras ou não. Portanto, há uma necessidade urgente de se ensinar, de se estudar as doutrinas bíblicas à igreja, aos cristãos. Para quê? Para que a igreja, para que os cristãos possam ter discernimento espiritual. E o apóstolo Paulo, ele diz a Timóteo, em 1 Timóteo capítulo 4, verso 1, que é o texto base, ele diz: o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos apostatarão alguns da fé, dando ouvido a espíritos enganadores e a doutrina de demônios. O apóstolo Paulo, direcionado pelo Espírito Santo, pelo Espírito de Deus, ele faz esse alerta a Timóteo. 1 Timóteo capítulo 4, verso 1. E o Espírito, esse Espírito é o Espírito Santo, expressamente diz que nos últimos dias apostatarão alguns se apostatarão da fé, ou seja, vai se desviar do Evangelho, vai se desviar da fé cristã, dando ouvido a ensinos de demônios, dando ouvido a espíritos enganadores e a doutrinas de demônio. 1 Timóteo capítulo 4, verso 1, o apóstolo Paulo ele faz esse alerta a Timóteo. Como eu já falei que a primeira implicação é o discernimento espiritual. A segunda implicação que vem, que surge, que brota como fruto do estudo das doutrinas bíblicas é o amor à verdade, é o amor à palavra de Deus, é o amor às doutrinas bíblicas. Então, quando se ensina as doutrinas bíblicas, quando se estuda a doutrina bíblica, as doutrinas bíblicas, a igreja, aos cristãos, a igreja e os cristãos agora passam a amar a verdade, passam a amar a palavra de Deus, passam a amar as doutrinas bíblicas, passam agora a zelar das doutrinas bíblicas. E o apóstolo Paulo ele diz em 2 Coríntios capítulo 13, verso 8, ele diz: nada podemos contra a verdade, a não ser a favor da verdade. E ainda ele faz um alerta a Timóteo, em 2 Timóteo capítulo 4, versículo 1,
o apóstolo Paulo ele diz que o apóstolo Paulo diz assim: conjuro-te por Deus e por nosso Senhor Jesus Cristo, que há de julgar os vivos e os mortos na sua vinda e no seu reino. O versículo 2 de 2 Timóteo ele diz: por isso eu te digo, pregue a palavra, ou seja, pregue a doutrina, insista a tempo e fora de tempo. Ele diz: corrige, repreende, exorta com toda a longanimidade e doutrina. Aí no versículo 3 ele diz: porque virá tempo em que não suportarão ouvir a sã doutrina. Pelo contrário, vão se cercar de mestres, como que sentindo coceira no ouvido, para ouvir fábulas segundo as concupiscências do seu coração. O apóstolo Paulo ele encerra no versículo 4, dizendo que não vão suportar, mas também não vai dar ouvido à verdade, não vai dar ouvido à sã doutrina, mas vão se voltar para as fábulas. Olha que alerta extraordinário que o apóstolo Paulo faz a Timóteo. Então, a segunda implicação que vem como fruto de se ensinar as doutrinas bíblicas, de se estudar as doutrinas bíblicas, é o amor à verdade, é o zelo pelas doutrinas. 2 Timóteo capítulo 4, verso 3, o apóstolo Paulo diz: porque virá tempo em que não suportarão a ouvir a sã doutrina, como se sentindo coceira nos ouvidos, vão se cercar de mestres para ouvir fábulas segundo as concupiscências do seu próprio coração. O versículo 4 de 2 Timóteo 4 ele diz: e vão desviar, não vão querer ouvir a verdade, vão se desviar de dar ouvido à verdade e vai se voltar para as fábulas. Isso é um alerta que o apóstolo Paulo fez a Timóteo há 2000 anos atrás. E esse tempo chegou. Nós vivemos dias, tempos em que as pessoas não estão mais suportando ouvir a verdade, a sã doutrina. Estão se entregando a mestres, entre aspas, a doutores, entre aspas, a líderes, entre aspas, para ouvir fábulas segundo as concupiscências, o desejo do coração deles. Mas o apóstolo Paulo ele diz que essas pessoas vão desviar o ouvido, não vão mais querer ouvir a verdade, mas vão se entregar às fábulas. 1 Timóteo capítulo 4, verso 4. E aí no versículo 2 de 1 Timóteo capítulo 4, o apóstolo Paulo ele diz: pregue a palavra, pregue a doutrina. Ele diz: insista a tempo e fora de tempo, exorta, corrige, repreende com toda a longanimidade e doutrina. E a terceira implicação, como resultado, como fruto do estudo no ensino bíblico, é o crescimento espiritual. Portanto, quando a igreja, quando se ensina as doutrinas bíblicas, quando se estuda as doutrinas bíblicas, a igreja cresce espiritualmente, o cristão cresce espiritualmente. Essa é a terceira implicação. E quando a igreja cresce espiritualmente, quando o cristão cresce espiritualmente, ele fica a um passo, a um degrau do avivamento. E esse avivamento que eu falo é no sentido de ler mais a palavra, estudar mais a palavra de Deus, a Bíblia, é orar mais, é ter mais amor um pelos outros. Então, quando
se estuda, se ensina as doutrinas bíblicas à igreja, aos cristãos, há 3 implicações boas, benéficas e saudáveis. Quais são? Primeira implicação, discernimento espiritual. A igreja passa a ter discernimento espiritual. O cristão passa a ter discernimento espiritual. Segunda implicação boa, benéfica e saudável é que a igreja passa a ter amor pelas verdades. O cristão passa a ter amor pela verdade, pela palavra de Deus. Passa a zelar pelas doutrinas. E terceira implicação boa, saudável, que a igreja passa a ter, que o cristão passa a ter, é o crescimento espiritual, que fica um ponto do avivamento. Esse avivamento no sentido de ler mais a palavra, orar mais, de amar mais. Por isso, há uma urgência de se ensinar, de se estudar as doutrinas bíblicas hoje em nosso tempo. O apóstolo Paulo, ele faz esse alerta. 1 Timóteo, capítulo 4, verso 1. Ele diz: o Espírito diz expressamente que nos últimos tempos alguns apostatarão da fé, dando ouvido a espíritos enganadores e a doutrina de demônio. 2 Timóteo, o texto que eu falei é 1 Timóteo capítulo 4, verso 1. Agora 2 Timóteo capítulo 4, verso 1. Ele diz: eu conjuro a você, Timóteo, por Deus e por Jesus Cristo, nosso Senhor, que há de julgar os vivos e os mortos na sua vinda e no seu reino. Pregue a palavra, insista a tempo e fora de tempo, exorta, corrige, com toda a longanimidade e doutrina. Versículo 3 de 2 Timóteo capítulo 4, ele diz: porque virá tempo, é o tempo que nós vivemos, que não suportarão ouvir essa doutrina. Pelo contrário, como que sentindo coceira nos ouvidos, como comichão, vão se cercar de mestre, entre aspas, de doutor, entre aspas, de líder, entre aspas, que vão se voltar às fábulas, segundo as concupiscências do desejo do coração deles. O versículo 4 de 2 Timóteo 4, ele diz: e vão desviar os ouvidos de ouvir a verdade, voltando-se para as fábulas. Que nós possamos a cada dia ter o discernimento espiritual. Que nós possamos amar as verdades, zelar pelas doutrinas bíblicas. Que nós possamos a cada dia crescer espiritualmente. E quando nós crescemos espiritualmente, ficamos a um passo, a um degrau do avivamento. Que você possa compartilhar esse vídeo, assistir os outros vídeos que já estão gravados. E convido a você para assistir os próximos vídeos. Que Deus nos abençoe, no nome de Jesus.